Mano, o Lula vai casar, vocês viram, mano? Porra, velho, pela primeira vez o Bolsonaro vai gritar: Lula livre! Mano do céu, velho, o Lula vai casar. Eu quero ver o Lula daqui a um mês mandando um vídeo pro Sérgio Moro. Eu quero voltar, me deixa. Eu confesso, o triplex é meu. Atibaia é meu também. Eu matei Elisa Samúdio também. Me deixa voltar. Tudo menos casamento. Você é louco, mano. Casamento ninguém merece. E eu fico pensando, onde eles se conheceram, mano? Será que foi numa sala de bate-papo? Lula entra na sala. Lula permanece preso na sala. E ela falando: eu não acredito que você é o Lula. Sou eu, sim. Agora eu acredito. Por que você acredita? Você escreveu sim com C. Você é louco, imagina as desculpas do Lula, né, mano? Pô, tô indo beber no bar, mas vou deixar aqui no meu lugar o Haddad tomando conta. E o Haddad tirando a blusa: eu sou o Lula, hein? Ah, mano, imagina o casamento desses dois, o Lula falando: você aceita ser minha companheira pra eu botar a culpa em você de todas as cagadas que eu fizer até o final da sua morte. Mano, o Lula é muito nóia, né, mano? E o depoimento do Lula, hein, mano? Porra, velho, o Lula gosta tanto de tomar que tomou vários esporros. E a galera ficou criticando a mulher, falando que ela era muito dura. Eu falei: mano, vocês não conhecem a minha esposa. A minha esposa faz eu ser culpado por algo que eu não sou. Essa semana brigou comigo porque eu tava jogando videogame na casa dos amigos, eu perdi a hora. Tava até 3 da manhã jogando PlayStation, jogando FIFA. Eu tenho meu álibi perfeito. Você não tava jogando FIFA até 3 da manhã, tava com puta. Eu falei: não, puta não joga FIFA. Como é que você tava até 3 da manhã no videogame com seus amigos? Você só perde a hora com seus amigos, nunca perde a hora comigo. É porque eu tava feliz. Confessa pra mim, não era videogame, era puta. Não era puta, era puta sim. Quantas putas tinha? Não era, eu tava jogando, eu ganhei o FIFA. Puta pra cara, tá bom, era puta, meu Deus. Eu peguei muita puta, tanta puta que eu viajei. Meu Deus, era uma puta pra caralho, controle pra cada puta, suruba de FIFA. Minha mulher fez eu confessar um negócio que eu não fiz. E eu vou falar um negócio pra vocês, vão ficar bravos comigo, cara. Mas o Lula, ele pode ser culpado, não sei o quê. Mas eu vejo o depoimento e eu acho ele simpático. Que merda de carisma que esse cara tem, né, mano? Vocês viram que perguntaram uma hora pra ele: mas o que você ia ficar fazendo em Atibaia? Ele falou: eu tava jogando buraco e mexe-mexe. Eu falei: mano, o que é mexe-mexe? Quer dizer, ele roubou, não foi pra fazer suruba igual o Dória. Ele roubou pra fazer os programas de velho dele. O que o senhor fazia no triplex? Eu descia na praia pra jogar bocha. O que o senhor fazia em São Bernardo? Eu jogava dominó. O que o senhor faz hoje? Eu só tô no xadrez. Eu queria ver a minha mulher interrogando o Lula. O que você tava fazendo em Atibaia? Tava jogando buraco. Jogando buraco ou comendo buraco, filha da puta? Quantas mulheres você transou naquele pedalinho, seu merda, aquele sítio daquele... Não transei com ninguém. Transou sim, só tinha... Não transei. Transou sim, pegou várias putas que eu sei, inclusive a Glaze foi junto. Você comeu a Dilma, que é homem, e todo mundo você comeu lá, seu verme. Não transei, não. Fala a verdade, você tava pegando puta, Lula? Não tava, tava no PlayStation. Não tava não, jogando, pegando puta. Tá bom, eu peguei puta. O sítio é meu, é tudo meu, o triplex é meu. Só peguei pra transar com todo mundo. Agora me tira da frente dessa mulher, pelo amor de Deus. Eu não quero mais ouvir falar nela.
Chama a minha mulher, velho. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Beijo, amor. Foi sua homenagem. E o Lula, né, velho? Falaram pra ele, ô Lula, você tá condenado. Ele falou, vou ter que ler um livro. Falaram, não, mano, vou ter que parar de beber. Então foda-se. Ele tava fazendo piada, velho. Vocês viram no discurso dele? Ele falou, eu não pude me pronunciar ontem porque eu tava vendo o jogo do Corinthians. Tá certo ele, mano. Né? Porque ele já tá agindo que nem um presidiário. Ele já tá agindo, mano. Ele tá muito louco, né, na verdade. Ele, mano, aproveitou, fez um discurso. Eu admiro a coragem dele, porque ele fez o discurso e ele falou, gostaria de aproveitar para me candidatar à presidência de 2018. Dá vontade de falar, velho, você foi condenado, não condecorado. Não é absurdo isso? É tipo eu bater um carro, né? Eu dou uma puta porrada na traseira do carro, o cara sai e fala, e agora? Você fala, mano, e agora, sei lá, vou pilotar uma Fórmula 1. Senti vontade. Você entrevistar um ator da Record, o cara acabou de fazer a novela, você fala, e agora, qual é o seu plano de carreira? O cara fala, não, agora eu vou ganhar o Oscar. Não. Você não vai, você tem que fazer muita coisa. Primeira coisa é sair dessa bosta. Não vai, mano. O que mais aconteceu? O Lula, velho, pelo amor de Deus. O Lula foi condenado por corrupção passiva e o João Willis falou, o que eu tenho a ver com isso? E lavagem de dinheiro. E o João Willis tinha que ser condenado também por lavagem de Bolsonaro, porque você viu a catarrada que ele deu? O João Willis viajou, né, mano? Pra Pelotas. Desculpa. Não, ele viajou. Você viu que ele bolou uma teoria da conspiração. Ele falou, Sérgio Moro condenou... Eu não sei imitar, tá? Tô só tentando. O Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e meio por causa dos dedos de Lula. Será? Eu acho que não, mano. Se fosse assim, né? Ele seria irônico com todo mundo, né? Ele ia falar pro Cerveró, ó, o senhor tá solto, mas eu tô de olho. Eu acho que não. Ele ia falar pro Aécio, ó, você vai voltar pro Senado, mas ó, isso que você fez não tá me cheirando bem. Ele ia mandar uns trocadilhos infames, né? Pro Lula, mano. O que o pessoal tá reclamando, né? O pessoal, o petista tá falando, condenaram o Lula, mas não tem nenhuma prova, não tem nenhum documento assinado pelo Lula. Mas lógico, ele não sabe escrever, caralho. Já viram a assinatura do Lula no cheque, mano? É um carimbo da mão. Ele não consegue escrever, mano. E você me desculpa, eu acho que é do Lula o bagulho. Eu vou explicar por quê e eu vou ter muito cuidado para explicar, porque eu amo o Guarujá, de verdade. Desculpa falar isso, mas eu gosto mais do Guarujá do que de São Paulo, que eu pego onda, eu tenho um puta carinho pelo Guarujá. Mas, mano, o Guarujá não é o melhor lugar do mundo pra você ter uma casa, vai, mano. É verdade, você vai escolher ter uma mansão, você vai, mano, um triplex, vai pra Maresias, mano. O Guarujá é muito gosto do Lula, sabe? Eu vou ter uma casa no Guarujá. Em vez de você ter um sítio em Campos de Jordão, eu vou ter um sítio em Atibaia. Atibaia, Guarujá, mano. O cara constrói um estádio, mas é em Itaquera. Tipo... É do Lula, mano. E eu sei que é do Lula, porque é um triplex, mano. 3 andares, não tinha um livro lá. Triplex com mais reforma que a Angela Bismarck. É do Lula isso aí, na minha opinião, mano. O bagulho é do Lula. E eu acho irônico isso, né, cara? Porque, pô, o Lula, mano, é um cara que é apoiado pelo MST, que é o Movimento Sem Terra, e o cara tem um triplex. Qual vai ser o próximo apoio que ele vai receber? A Academia Brasileira de Letras. E o Alcoólicos Anônimos. Não, mano, você me desculpa, Lula. Eu acho que o bagulho é seu, mano. Mas eu não posso provar. Nem o Moro. A galera que defende ele é foda, né? Você viu? O Maradona defendeu o Lula. Maradona, o cara, mano, só defende bosta, defendeu a Argentina.
Que moral que tem o cara que, mano, é considerado Deus e aceita esse título fazendo um gol de mão na final da Copa? Não tem moral, né, mano? Pelo amor de Deus. Maradona, o Nicolás Maduro defendeu o Lula, o presidente da Argentina defendeu o Lula, pô, só falta o goleiro Bruno falar, não, Lula é legal. Lula é um bom garoto. Cara, só gente ruim mesmo defende esse maluco, mano. O que eu fico impressionado é o seguinte, mano, com o Lula, é a autoconfiança que ele tem. Isso é uma coisa que, mano, porque ele foi condenado e o que aconteceu? Ele falou, logo no outro dia, ele falou, agora eu quero me candidatar à presidência. Fala, mano, você foi condenado, velho. E ele é muito confiante, eu admiro isso, né, mano? Porque eu acho que se alguém chega pra ele e fala, Lula, você não pode se candidatar, você foi condenado. Ele vai falar, então, agora eu vou jogar beisebol. Mano, você não pode pegar, você não tem a mão, então tá bom. Então você é filósofo. Falou, Lula, você não sabe ler, velho. Você não pode ser filósofo. Ah, droga. Então, vou ter que ser modelo. Voltar pra passarela. É muito sem noção, né, velho? Lula é do caralho. Puta doente. E eu falo uma coisa, os atores, velho, do Brasil defenderam ele. Autores globais, pessoas que, mano, são do meu meio, velho. E eu dou um toque, eu falo, mano, não se mete com essa porra, não, velho. Não se mete com isso, velho. O último cara que foi fazer propaganda de alguém, vocês lembram, né? Essa carne é de confiança, olha a merda. Fica na sua. Semana passada disseram pro Lula, né, cara? Falaram, ô Lula, você tá concorrendo ao Nobel. Noel é a puta que pariu. Uma puta anta também. Essa semana eu fiquei sabendo que o PT ganhou na Mega Sena, velho. Tá certinho, Deus. Tá certinho. É isso aí. Ajudou os caras certos. Muita gente precisando. Ah, não, vou dar pro PT. Porra! O senhor, a gente vai ter que ter uma conversa, viu, mano? Puta que pariu. O PT ganhar na Mega Sena é a mesma coisa que o Fernandinho Beiramar ganhar a dança dos famosos. Não faz sentido, velho. Puta, imagina os caras do PT chegando pra receber o prêmio lá. Passa a grana aí, caralho, passa a grana aí. Os caras, mano, não precisa roubar, você ganhou. Cala a boca, cuzão, bota no saco aí. Dá pro vacário a porra toda aí, viado. Os caras, mano, porque o PT claramente não sabe administrar o dinheiro, então é irônico os caras ganhar dinheiro, porra. Mesma coisa que o PSDB ganhar garotas de programa. Com Frota, o Dória e o Aécio, não tem como. Ou o PSL ganhar cultura. Tipo, mano, é uma coisa que os caras não sabem nem o que é. E o PSL, hein, mano? Meu Deus do céu, cara. O PSL tá dando tanta treta que os caras da Fazenda estão falando, caralho, galera. Vocês são retardados, mano. Vocês viram o que tá acontecendo, mano? Pra quem não sabe, essa semana o Bolsonaro tentou colocar o filho dele na liderança do PSL. O Eduardo Bolsonaro, não deu certo. Ele tinha tentado botar na embaixada, não rolou. Tentou no líder do PSL, não rolou. Ele vai falar, vai ser meu motorista, garoto. Fica tranquilo. Aí o motorista não vai deixar. Entrega o cafezinho pra mim, moleque. Cara, tá dando muita merda, velho. E aí pegaram a gravação do delegado Valdir. É uns personagens que a gente vai conhecendo, né? Puta, parece, mano, os caras do Tropa de Elite. Delegado Valdir tem agora. É o líder do PSL, um delegado. E aí acharam um áudio dele falando, eu vou implodir o presidente. E o Bolsonaro falou, ninguém vai colocar nada dentro de mim. Se quiser, me explode, viado. E quem gravou esse cara, o delegado Valdir, foi o deputado Montanha. Eu não sei o nome dele. Mas vocês viram esse cara do PSL, que é um gigante, mano. Ele é muito... Ele não cabe no terno, esse cara. Vocês já viram? Ele é gigante. Ele nem usa um blazer, ele usa uma Hummer. Essa foi... piada legal que eu fiz. O cara gravou o deputado, né, com um bagulho escondido, assim, uma caixa de som da Furacão 2000 no terno. O cara botou um palio no bolso pra gravar o cara, mano. E aí, porra, deu uma merda no PSL, tá dando essa treta toda.
E aí agora brigou a Joyce Hasselman também, que era, pô, braço direito do Bolsonaro. O Bolsonaro tirou ela também. Perguntaram por quê? Porque ela usa maquiagens. Falaram, mas ela é mulher. Foda-se, viado. Não pode se maquiar. E puta briga de baixo calão, né, mano? Ela falou pro filho do Bolsonaro, falou, você é um moleque mimado. Ele falou, não sou nada, sua Peppa. E, velho, olha a briga dos caras, mano. O cara briga com o delegado Valdir e fala, seu patrulha canina. Puta viadagem. E aí ela ficou brava, né? Falou, eu não sou nada de Peppa. Eu vou falar também, eu não quero falar essas coisas, mas ela deu uma aumentada, viu, depois. Ela entrou em Brasília e ficou meio grande, meu Deus. Ela era bonitinha até, parece que comeu a Damares, a mulher. Porra, eu já tinha ouvido falar que em Brasília tudo acaba em pizza, mas a Joyce tá caprichando. A mulher tudo acaba no rodízio, mano. E eu sei que, cara, o nosso país tá quase acabando, viu, velho? Essa é a verdade. Parece que até a natureza tá contra o Bolsonaro, mano. A Amazônia pegando fogo, óleo no oceano, caralho, porra, no Nordeste, cheio de óleo, os caras estão fritando acarajé no mar. E ó a galera do Nordeste limpando tudo sozinho, você viu que foda, mano? Aqui no Sudeste, se acontecesse isso, a gente não ia fazer nada, né, mano? Os caras iam falar, mano, tem que limpar o óleo, coitado, já entrou nossa água. Pray for óleo. A nossa água já é suja pra caralho, né, mano? E aí, eu sei que eu assisti a entrevista do Bolsonaro falando sobre o óleo, e ele, olha, não sabemos quem é o culpado, não posso afirmar, mas parece que viram um navio da Venezuela passando por ali. Mas eu sou chefe de Estado, não posso falar nada. Mas aparentemente um cargueiro venezuelano andou passando. Mas eu não tenho provas, não vou afirmar. Mas parece que viram a lancha do Maduro passando e jogando óleo do cu do João Willis, defecando no oceano. Falei, mano. Olha, mano, na semana passada o Bolsonaro resolveu noiar com os filmes, né? Vocês acompanharam? Ele falou, não podemos ter filmes pornográficos, como Bruna Surfistinhas. Falei, caralho, mas quem assiste isso, mano? Não dá a impressão que ele foi pego tocando uma punhetinha? E deu ruim pra ele? Não tava fazendo nada, não. Tava fazendo arminhas. Parece que a mulher dele pegou ele e falou, né? Assim que ela fala. Não podemos ter filmes como Avatar também. Essa história de se conectar pelo rabo. E também a Turma da Mônica. Baixinha, dentuça, gordinha e de vermelho. É a Dilma Rousseff, tá ok? Deixa eu falar um negócio importante de verdade pra vocês, mano. Bolsonaro é presidente, velho. Tá vendo, mano? Tá vendo? Você sabe que uma vez eu perguntei pro eleitor do Bolsonaro, eu falei, mano, você sabe o que é mito? Ele falou, sei, Bolsomito! Eu falei, não, cara, não é isso. Mito é uma definição muito antiga. Você não pode chamar, pô, você tem que chamar deuses de mito, não pessoas. A não ser que ele seja o Rogério Ceni. O Raí. O Nenê, o Arboleda, Sidão, é o goleiro Denis, o cara vai indo por água abaixo.
Agora, mano, é muito louco, né, cara? O Bolsonaro é presidente. Em vez de fogos, soltaram mísseis. O bagulho é muito louco, né, mano? E o PT, velho, tá que nem a minha rola. Perdeu o poder. Era forte, popular, hoje em dia não representa. Nós estamos juntos, PT. Não pode, mano. Eu sei que pô, o Bolsonaro tá chique, né, mano? Agora que ele virou presidente, foi um alfaiate na casa dele. Eu queria ter visto a cena. Deixa eu tirar suas medidas. Sai daqui, viado! Vamos colocar um terno lilás. Lilás não! Vitor, tira nele! Porra, Bolsonaro no cabeleireiro é a coisa mais engraçada do mundo, né? O cara cortando o cabelo dele, ele com aquele puta Raider no pé. E o cabelo com aquele corte hitleriano, assim. Né, mano? Como é que faz pra cortar o seu cabelo, Bolsonaro? Passa a faca! No cabelo, pelo amor de Deus! Que merda, né, mano? O Bolsonaro, cara. Olha, esses bagulho tá muito louco, viu, mano? Eu sei que a galera tá muito no oba-oba, né? Ah, o Bolsonaro, não sei o quê. E as pessoas mudam de posição, né, mano? Eu vi a Globo. Cara, que engraçado isso, mano. A Globo meteu o pau no Bolsonaro, as eleições... Eu também meti o pau e continuo metendo, fazendo piada. Mas, porra, a Globo sempre meteu o pau no Bolsonaro, o cara foi eleito. Uma puta matéria no Fantástico. Bolsonaro nasceu numa cidade do interior. Sua família veio da Itália, da família dos Bolsonaro. Significa palhaço cheirador. Fiquei vendo aquilo, falando, mano, o que tem a ver o negócio? Tá puxação de saco. Agora, muita gente ficou feliz, muita gente está esperançosa, né, mano, com o negócio do Bolsonaro. Eu tô preocupado, de verdade, porque, mano, vocês esqueceram que o Brasil abre o pronunciamento da ONU. Imagina o Bolsonaro, velho. Tô achando que o Irã tá incomodando um pouco. Vai ser um pouco perigoso. Pô, imagina o Bolsonaro falando inglês, mano. Puta que pariu. Donald Trump ligando pra ele. Hi, Bolsonaro. How you doing? Ok. How you feel being a president? Ok. What's your favorite actor in America? Wesley Snipers. Eu quero parar de falar do Bolsonaro, juro. Eu não aguento mais. E aí eu tava vendo a TV, eu vi o Bolsonaro falando, eu falei, vou baixar o volume. Não quero saber o que ele vai falar. Falei, não, deixa eu aumentar um pouquinho só, vai. Aumentei um pouquinho, trabalho infantil, tudo bem. Eu falei, caralho, para, velho. Aí ele tava defendendo... Porque o Bolsonaro, não é que ele defende o trabalho infantil, ele trabalhou quando ele era pequeno e ele vai argumentar e se fode, velho. É que nem eu com a minha esposa. Às vezes a minha esposa, ela fala uns negócios, ela fala, nossa, você viu que a esposa do Patrick, nosso amigo, pegou ele batendo punheta na sala? Aí eu vou me meter, eu falo, mas é normal, qualquer um... Ela fala, o quê? Eu falo, não. Já me fudi. E é isso, Bolsonaro, essas as ideias dele. Eu falei, eu trabalhei quando eu era pequeno, qual o problema? O trabalho enobrece o homem, mas não a criança, caralho. Quando eu tinha 9 anos, eu trabalhava mesmo na plantação de milho. Eu também andava de trator, atirava com um fuzil nos idosos. E eu fumava um cigarro e comia o cu das ovelhas. Essa parte eu inventei. Antes que falem que eu estou mentindo para zoar o presidente. E o melhor são os argumentos dele. Ele fala, as pessoas reclamam que as crianças trabalham, mas ninguém reclama se uma criança fuma um paralelepípedo de crack. Eu falei, caralho, mas quem fuma isso? Só se for o Rafael Ilha no Dia das Crianças. Um paralelepípedo. Eu não vou mais falar desse cara. Chega, por favor, eu não quero mais falar, mano. Morreu o João Gilberto.
que era um gênio da música nacional, e o Bolsonaro resolveu comentar. Ele falou, ele era um cara conhecido. E acabou. E aí morreu o MC Reaça, velho. Antes, que era um MC, né, mano? O cara batia na mulher, mó puta louco. Morreu o MC, grande poeta. Declara o luto nacional. Ele que cantava músicas bonitas como 3 rolas no cu não cabe. Mulher de buceta dupla é camelo triplo. Ai, caralho, Bolsonaro. Você sabe que o pessoal que gosta muito do Bolsonaro fica bravo, né? Fala, você só tá falando do Bolsonaro porque ele é presidente. Fala de outro assunto. Vou mudar de assunto. Vou falar do filho do Bolsonaro aqui. O Bolsonaro quer colocar o filho dele na embaixada. E aí perguntaram pra ele, qual que é a sua experiência? Ele falou, porra, eu já fritei hambúrguer. Velho. Puta que pariu, mano. Imagina o filho dele chegando na faculdade e o segurança, não, seu nome não tá aqui. Ele, não, mas eu passei no MEC. Olha aqui o quarteirão. Puta que pariu, mano. Chega de Bolsonaro, por favor. Eu juro que não é perseguição. É que, mano, o cara não para de dar motivo. Mas eu tô muito feliz agora porque ele foi no dentista. Então ele vai ficar 3 dias sem falar. E quem sabe eu vou conseguir esquecer ele. Agora mesmo já não vou mais falar nada. Acabou. Acho que o Bolsonaro foi no dentista. E o dentista falou, vamos ter que cuidar do seu canal. Vai tomar no seu cu! Imagina o Bolsonaro no dentista. Bolsonaro, abre a boca. Gay tem que morrer, fecha a boca. Bolsonaro, abre a boca. Gordo tem pau pequeno, fecha a boca. Abre a boca, Bolsonaro. Japonês, dá o cu, fecha a boca. Mano. E agora, mano, essa semana aí, o filho do Bolsonaro chamou o ministro de mentiroso. Vocês viram isso? Porra, mano, os filhos do Bolsonaro estão fazendo tanta bosta. O Bolsonaro ficou puto, velho. Ele falou, eu queria ser pai do Fábio Assunção. Pelo menos ele só se queima. E assim como eu, gosta de dar os tiros. A história do Bolsonaro tá um pouco esquisita também, né, mano? Pô, a galera puxa o saco, mas tá estranho, né? O partido dele, na verdade, tem laranja, o assessor é laranja, tudo é laranja pra caralho. Por isso que ele gosta tanto do Donald Trump, ele é laranja, mano. E a última coisa que eu quero dizer, cara, eu achei que era mentira, mas isso vai acontecer e eu não aceito, velho, eu não aceito isso. Donald Trump, essa semana, vai declarar estado de emergência nos Estados Unidos para construir um muro, para separar o México dos Estados Unidos. Cara, hoje em dia tem gente assim, você acredita, velho? Xenofóbico, racista, filho de uma puta. Mano, se fosse vizinho da Argentina, beleza, dava para entender. Construir muro, jogar granada e o caralho. Mas, mano, os mexicanos são gente boa, velho. Os caras têm o Chaves e a tequila. Obrigado, é nóis, valeu. Vocês são do caralho.